estava me lembrando dos velhos tempos da matemática, quando nós estudávamos as chamadas teorias dos jogos. E tinha um jogo muito interessante, chamado o jogo do prisioneiro. Era um jogo para a gente entender algumas coisas dessa relação entre as pessoas. É muito interessante. O jogo do prisioneiro é o seguinte: você imagine que você e um amigo estão sendo acusados de terem cometido um crime. Não interessa se você cometeu o crime ou não cometeu, mas a polícia prendeu vocês dois e colocou você numa cela e o seu amigo numa outra cela, e vocês não tiveram tempo de se comunicar, de combinar coisa alguma. A polícia tem duas alternativas, né? Ela apresenta a você: você é inocente ou você é culpado. Mas a polícia é a polícia, né? Então, quando ela chega em você, o policial diz assim: eu já conversei com o seu amigo e ele disse que você é o culpado. Então a polícia pergunta: é verdade ou é mentira? Você tem duas alternativas. Ou você concorda que você é culpado, e aí certamente você vai ser punido, ou então você diz que não é culpado, e aí vai continuar o problema, porque a polícia está interessada em localizar o culpado e gerar a punição. É interessante as várias alternativas. Isso é um jogo, né? Isso é um jogo. As várias alternativas desse jogo indicam o seguinte: se o seu companheiro diz uma coisa e você concorda, se ele, por exemplo, diz assim: eu realmente cometi o erro, e você concorda que ele cometeu o erro, a polícia tem pouco trabalho, porque logo logo encontrou o culpado, ele vai receber uma punição leve, e você não vai receber punição. Mas se ele diz assim: não, eu não cometi o erro, ele cometeu. Se você concorda que cometeu o erro, você vai receber uma punição leve, porque a polícia não teve muito trabalho, né? E ele vai ser liberado. Repare, ele disse uma coisa e eu concordei com o que ele disse. Mas se ele diz uma coisa e eu não concordo com o que ele disse, a polícia está complicada. Aumenta o trabalho. E na medida que aumenta o trabalho, vai aumentar a punição. E o dilema do prisioneiro é: o que é que eu ganho mais? Como é que eu sou menos punido? É cooperando ou é não cooperando? Porque é isso que está em tela. Se você imagina duas pessoas sofrendo o dilema do prisioneiro, chamado dilema do prisioneiro, esse é um problema muito pequeno. Agora pensa numa rede de pessoas em que uma pode fazer uma coisa ou não fazer. Outra faz e outra não faz. Eu estou falando de uma rede que se estende por um grande número de criaturas. E fica a questão, e há pouco nós estávamos falando isso aqui, quando nós conversamos com o Marcelo e a Regina. Se a situação é perde, os dois são profundamente punidos. Se a situação é um ganha, o outro perde, aquele que perde, ele é punido, mas nem tanto como se os dois fossem punidos de uma vez só. Haveria uma situação de ganha-ganha, em que os dois são minimamente punidos ou até não são punidos? O final do jogo do prisioneiro, o dilema está aí. Como é que você encontra a melhor solução para esse drama que você está vivendo?
Se você foi preso, junto com uma outra pessoa, acusado de ter cometido um crime, uma transgressão. Qual é a melhor situação? Isso a gente trabalha isso na chamada teoria do jogo, teoria dos jogos. É uma decorrência da matemática. Há uma demonstração que se faz que na medida em que você vai ampliando esse número de pessoas que participam desse jogo, a demonstração que se faz a melhor maneira de você encontrar um resultado que lhe favoreça é através da colaboração. Quanto mais você contribui, quanto mais você colabora, mais você tem bons resultados. A contrapartida quanto mais traição, quanto mais defecção, quanto menos você colabora, piores são as consequências, pior o resultado. E os estudiosos tentam, de alguma sorte, transferir essas coisas para a relação entre as pessoas. Imaginando que agora não há uma polícia, não cometemos crimes, né? Não estamos presos, ninguém está nos acusando de nada. Será que a relação entre as pessoas, a melhor relação é a relação da traição, da defecção, do engodo, do engano, ou é da colaboração? Então nós partimos para a percepção de que existem as chamadas regras do jogo. Assim que falamos, o jogo do prisioneiro, né? Existem regras, a regra do jogo. Né? A regra de ouro, a melhor regra, quem é que nos deu? Jesus Cristo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Faz ao outro que gostaria que o outro fizesse a você. Regra de ouro, não é? Como é que seria a humanidade se, olhando agora do ponto de vista do jogo do prisioneiro, como seria a humanidade se todos adotassem a regra de ouro? O mundo seria bom? É um mundo de cooperação, né? É um mundo de não traição, um mundo de mutualidade, um mundo de apoio incondicional e permanente. É a regra de Jesus. Ou seja, faz ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Você faz ao outro o bem, porque você quer para você o bem. Tem guerra? Não tem guerra, né? Tem destruição? Não tem destruição. Só tem apoio, solidariedade, compreensão, tolerância, estima, perdão. É interessante isso. Uma outra regra, chamada regra de prata. Essa regra de prata, ela foi, nós podíamos dizer assim, é uma regra do Mahatma Gandhi, é uma regra assim de algumas criaturas de alto nível, né? Mas é que não é gratuita, não é integral, não é total. Por exemplo, o Mahatma Gandhi, ele se caracterizou pela desobediência civil. Então havia momentos em que ele não fazia aquilo que os outros queriam, não cooperava do jeito que os outros queriam que fosse cooperar, muito pelo contrário, desobedecia. Não era o que a gente chama uma traição, né? Não era mas era uma defecção, porque ele não fazia o que o outro queria. Estava sempre com a melhor boa vontade, né? Faz ao outro o que eu gostaria que fosse feito, mas cuidado, porque o outro pode te dar uma rasteira. Não aconteceu assim com o famoso problema do imposto do sal, que nós todos conhecemos? Ele desobedeceu. E porque desobedeceu, ele acabou tendo, não ele, mas a Índia acabou tendo um ganho depois disso. Essa regra não é a regra de Jesus. Aliás, na verdade, alguns filósofos questionam a regra de Jesus, dizendo, se você oferece sempre o outro lado do rosto, aquele que te agrediu, o que acontece em relação a quem não te agride nunca? Ou seja, você só ama aquele que te faz o mal? As pessoas perguntam assim.
Na verdade, nós sabemos que não é bem isso, né? A regra é: ama a todos durante todo o tempo, incondicionalmente. Essa é a regra de ouro de Jesus. Mas a regra de prata é a regra do Mahatma Gandhi. Uma regra importante, necessária, útil, muitas vezes, né? É uma regra importante. Os nossos irmãos, antes lá de Jesus, usavam a pena de talião. É o olho por olho e o dente por dente. Faz ao outro o que o outro te faz. Não é isso? Pune o outro, é a regra de cobre. Tem a de ouro, tem a de prata, essa é a regra de cobre. Porque realmente não tem a generosidade da regra de Jesus, né? Não tem também a generosidade da regra de Mahatma Gandhi, mas é o olho por olho, dente por dente. É uma regra. Existe essa regra hoje no mundo? E a regra de Jesus, eu acho que quase não se faz, né? Quase ninguém executa mesmo. A de Gandhi, muito pouca gente. Mas essa aí já tem muita gente, olho por olho, dente por dente. Vocês concordam? Muita gente fazendo isso, muita gente. Infelizmente é verdade. Mas existe uma degenerescência dessa regra, que é a regra do latão. Ó, faz ao outro aquilo que tu queres, antes que ele te faça. Mas não é isso? As pessoas tomam a iniciativa de derrubar o outro antes que o outro os derrube. Essa regra existe? Bastante, né, na face da terra. Bastante, né? É uma regra de latão, quer dizer, não é de ouro, não é de prata, de latão, né? Vai descendo, né, de cobre, vai descendo a categoria, né? Categoria. Existe uma outra regra que é a regra a gente chama assim, não sei bem como é o nome, porque não é de ouro, não é de prata, não tem bem um tempero, mas procura para você tudo que você puder. E o outro que se lasque. Essa regra, sobretudo, é uma regra assim, muito voltada para o paternalismo, né? Chama-se regra do nepotismo. Eu vou empregar os meus parentes, empregar os meus amigos, né? Eu vou tomar conta do poder, eu vou dominar antes que o outro faça. Porque o que está dentro de mim é esse interesse de adquirir cada vez mais domínio, cada vez mais poder, cada vez mais mando. São as regras da vida. Quando a gente passa a nossa memória sobre a história do mundo, a gente vê que essas são as regras comuns, né? E que tomam conta da humanidade e que estão prontas até hoje, estão colocadas até hoje para todos nós. Jesus Cristo passou na face da terra e nos trouxe essa regra admirável que nós não fomos capazes de cumprir. Difícil compreender essa questão. Veja, aquela regra dos 10 mandamentos veio para se contrapor exatamente àquela regra de cobre, do olho por olho, o dente por dente. Aí Jesus propõe no lugar dessa regra de cobre uma regra de ouro, né? Do amor, da tolerância, da incondicionalidade do bem, a disposição de servir. Jesus coloca isso. Nós não fomos capazes de compreender os 10 mandamentos. Jesus sintetiza isso e nos oferece um mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo para nós mesmos, a regra de ouro. Nós fomos capazes de compreender? Não fomos, porque são as outras regras que nós criamos, inventamos, que nós achamos que funcionam. Mas todas as regras fora da regra de ouro são regras de perder, perder, ou de ganhar, perder. A gente se acostumou com isso, né? O jogo de xadrez, o jogo de basquete, o jogo de vôlei, são jogos de soma zero. Quando você olha a guerra, quem é que ganha com a guerra? Ninguém. Todos perdem. Porque aparentemente tem um vencedor, mas a tragédia que está instalada ali é a perda para todo mundo. Quando você fala de guerra nuclear, né? Todo mundo perde. Na verdade, quando você soma um negativo com negativo, o resultado é um maior negativo.
O jogo, o esporte, né? Você tem um vencedor e um perdedor, é mais um e menos um, soma zero. O que a gente está vendo é que a doutrina espírita está nos chamando para sair da soma negativa ou da soma zero. Nós estamos sendo chamados para ter uma soma positiva. Ou seja, só é possível obter a soma positiva com uma estrutura de ganha-ganha. A gente pergunta, se essa questão da regra de ouro, essa questão da estrutura do ganha-ganha é tão importante, por que os nossos jogos infantis são todos de ganha-perde? Já pensaram? Por que as aulas de educação física na escola são de ganha-perde? O vencedor, né? Por que isso? Por que nós não colocamos aulas de cooperação, aulas de integração, aulas de apoio mútuo, de construtividade? Nós não temos isso. Porque tudo está montado nesse dispositivo de eu ganho e você perde. Ou quando acontece, os dois perdem, é uma tragédia maior ainda. Mas voltando ao dilema do prisioneiro, os estudos de matemática demonstram que quando você estende aquilo, esse sistema de probabilidades, de respostas, baseadas na cooperação, todos ganham. A única maneira que existe efetivamente, e digo isso hoje, não é mais uma cogitação filosófica. Foi por isso que nós começamos com a teoria dos jogos, que a gente estuda em matemática. Não é uma cogitação filosófica, não é uma questão mediúnica, não é uma questão de revelação religiosa. É uma definição matemática, uma demonstração matemática. A única maneira que você tem de ganhar é se todos ganharem. E você só entra na estrutura de todos ganharem se você for um cooperador e não uma criatura da defecção, uma criatura da traição, uma criatura da negação. É a proposta de Jesus que a matemática está demonstrando. Nós passamos ao longo da história vendo essas coisas. E é hoje quando a gente percebe que a doutrina espírita está nos chamando para uma nova realidade, a gente fica perguntando, como é que a gente vai fazer isso? De que maneira nós podemos mudar as estruturas educacionais para que as criaturas não fiquem estudando os heróis da guerra, né? A gente admira os heróis da guerra, mataram não sei quantos, Alexandre, e Napoleão, e Ciro, e mais não sei quem. São os heróis do homem. É o pessoal do ganha-perde, é o pessoal do perde-perde. Porque todos esses heróis se perderam no tempo. O que eles construíram efetivamente? Nós precisamos de um novo heroísmo, o heroísmo do bem. Lembrar do Mahatma Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá, lembrar do nosso Chico Xavier, desses anônimos que andam pelas ruas das grandes e pequenas cidades, semeando bem. Ninguém precisa cobrar deles, mas eles sabem dentro de si, dentro deles eles sabem que eles têm que ser cooperadores. Porque na medida que eles são cooperadores, contribuem para que a humanidade inteira progrida. Tudo isso é feito de pequenas coisas. O mundo não vai mudar pelas manchetes dos jornais. O mundo não vai mudar pelas teorias econômicas. O mundo não vai mudar pelos sistemas políticos. O mundo vai mudar pela mudança das pessoas. Porque qualquer sistema pode ser bom, qualquer teoria pode ser boa, mas não vai prestar se as pessoas não forem boas. Acaba não dando certo. Há uma experiência interessante. Um professor de economia estava discutindo questões ligadas a sistemas políticos, socialismo, comunismo e capitalismo, discutindo essas coisas. E os alunos, havia alguns alunos muito estudiosos, alguns alunos muito bons, e outros alunos que não queriam nada, né? Como sempre a gente encontra, lamentavelmente, nas salas. Mas estava se discutindo essa questão
do socialismo, do comunismo, e o professor disse que queria propor um jogo na turma, baseado nessas questões do jogo que nós falamos aqui anteriormente. O jogo era o seguinte: olha, dizia o professor, eu jamais reprovei qualquer aluno na minha vida e queria fazer uma experiência nova com vocês. Uma turma de economia, vamos fazer o seguinte: nós vamos trabalhar pela média. Ou seja, ninguém vai ter o conceito A, que seria o conceito de todo mundo, mas ninguém vai ter o conceito E, que seria o conceito ruim de todo mundo. O que vocês acham? O pessoal diz, muito bom, vamos fazer isso. Aí veio o primeiro conjunto de provas. Alguns alunos saíram muito bem, como sempre, outros saíram mal, mas na média deu o conceito B. Então, alguns não ficaram muito satisfeitos, mas B ainda estava bom. Mas teve um pessoal lá embaixo que comemorou bastante. Olha, eu ia tirar E, vou sair para B. Aí veio o mês seguinte, o pessoal que tinha estudado mais, coisa e tal, disse, vou fazer força não, porque, na verdade, o que acontece? O meu esforço acaba se diluindo, e não vale nada. O outro assim, olha, eu não vou fazer força mesmo, porque, afinal de contas, os outros lá estudam, e eu acabo aumentando. E aí, no outro mês, o resultado caiu para C. No mês seguinte, o resultado caiu para D. E no final do ano, foi todo mundo reprovado. Foi todo mundo reprovado. Teoria do jogo. A cooperação. O que acontece? Você está chamado e recebe um estímulo efetivo para colaborar, para contribuir. Então, você colabora e contribui e você melhora a média. Mas se esse estímulo efetivo não está pronto, você não contribui. E a média cai. Aqueles que estão abaixo da média devem receber um estímulo efetivo para o crescimento. Porque aí eles contribuem para a parte de cima da média. Temos que a média é uma medida de tendência central. Ela ajusta pelo meio, né? E nem sempre o meio é muito bom. Pelo menos para aqueles que estão acima do meio, né? Tudo isso tem a ver com essas questões que nós queremos colocar aqui, que são, de fato, o convite da doutrina espírita. A gente pensa num mundo novo, esse mundo novo virá pelas pessoas novas. Como é que eu me coloco nesse dilema do prisioneiro? Eu estou aqui prisioneiro desse mundo, né? Esse mundo que tem muita coisa boa e tem muita coisa que não é tão boa. Como é que eu negocio a minha vida na relação com esse mundo? Aprendi matematicamente. A negociação se faz na medida em que você cresce cooperando. Aí essa negociação faz com que o resultado melhor seja esse. O que é melhor para a humanidade é a cooperação. Então não é bom para a humanidade a não cooperação. Essas coisas hoje, como disse anteriormente, não são questões de poetas, de filósofos, de místicos, de religiosos, são questões de matemática, que é dito uma ciência exata, não é? A ciência exata. Isso que a gente aprende lá na ciência exata, vale para a ciência não exata, que é esse processo relacional entre as pessoas. É exatamente isso, é disso que trata essa questão dessas regras. A regra de Jesus está aí, lucificada, com um convite permanente para que a gente faça ao outro o que a gente quer que seja feito para nós. Faça o melhor para o outro. A questão é, se não formos capazes de compreender isso, como é que a gente vai colocar isso em funcionamento? A doutrina espírita veio, viu, olha, os 10 mandamentos, as pessoas não foram capazes de compreender, mas 10 mandamentos é muito mandamento, né? O ser humano tem dificuldade de entender tanta coisa, guardar aquilo tudo. Aí Jesus veio, vamos sintetizar, bota um mandamento só, pode ser que esse pessoal entenda, né? Nós entendemos? Ainda é um mandamento, é muita palavra. Ama ao próximo como a ti mesmo, é muita palavra. Aí a doutrina espírita vem e coloca uma palavra: caridade.
A caridade é a palavra-chave. Mas quando você pensa no que é caridade, você verifica que toda a lei, tudo está aí dentro. E a caridade é o supremo desafio. A caridade é essa ferramenta do amor. A gente fala nas virtudes, né, teologais, a fé, a esperança e a caridade. A fé nos coloca na estrada, caminhando, né, porque a gente acredita nisso. A esperança, assim, levanta, porque a gente escorrega toda hora. A gente acredita, mas nem sempre, né? De vez em quando a gente não acredita tanto, escorrega, faz umas bobagens, contraria a regra, contraria a norma, contraria a lei. A gente escorrega e cai. Aí vem a esperança assim, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, continua a caminhar. A esperança faz a gente levantar e continuar a caminhada. Mas como diz os benfeitores, aquilo que luariza a criatura, aquilo que realmente ilumina a criatura, nem é a fé, nem a esperança, é a caridade. Por isso são chamadas as virtudes teologais. Virtude é uma coisa de força, viril, né? É a raiz. E teologal é de teo de Deus, mas logos, que é a palavra. São as virtudes, as coisas fortes, através das quais Deus fala ao coração dos homens. São as virtudes teologais. Então, o que a doutrina espírita está promovendo é a prática da caridade. E é interessante que, historicamente, a caridade sempre foi associada à filantropia, a dar uma roupa, a dar um agasalho, a dar uma comida. Isso é filantropia. Filantropia. A antropos é o homem, filho é o amigo do homem. Então, eu tenho uma pessoa passando fome, eu dou aquilo. Mas a caridade é muito mais do que isso. A caridade não é dar, é dar-se. É oferecer a sua essência para o outro. E esse é a essência do ganha-ganha. Oferecer o que melhor você tem para o outro. Essa é a ideia de Jesus. Faz ao outro o que queres que te faça. Ou seja, eu dou ao outro o melhor. E certamente vou receber em contrapartida o melhor. Isso é matemática, a matemática de Jesus, né? Então, a caridade é esse amor que se desloca, o amor que se movimenta. Nós costumamos falar até de maneira assim, mais engraçada, que os antigos pensavam que nosso coração era feito de molas de carne. Eles não estudavam anatomia, né? Tinham receio de olhar essas coisas. E diziam que as molas ficavam abrindo e fechando, é por isso que o coração batia. Então, quando você se apaixonava por uma pessoa, o seu coração batia mais depressa. Toda vez que você se lembrava daquela pessoa, eram as molas abrindo e fechando, seu coração batia mais depressa. Essa palavra vem lá do Egito Antigo. E eles diziam, charitas, 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 que deu charitas, caridade. Caridade é quando o seu coração bate mais depressa pelo outro. Essa aqui é a ideia, que vem lá das origens, lá do copta, chegou ao grego, chegou ao latim, chegou à nossa língua portuguesa. Caridade é o seu coração que bate mais depressa pelo outro. Agora vamos trazer isso para o nosso jogo do prisioneiro, né? É como se fôssemos prisioneiros aqui desse grande mundo, onde há pessoas traindo, onde as pessoas fazendo defecções, contrariando a regra básica. Mas o nosso papel, não importa o crime cometido, ou se houve ou não crime, não importa se a polícia está blefando ou não está blefando, o jogo do prisioneiro demonstra que o que importa é que você coopere. Ou seja, você deixa o seu coração bater mais depressa pelo outro. É a matemática transcendental. É a matemática espiritual que aí está. Ou seja, que você entre em estado de caridade. Porque é uma coisa diferente. A caridade para nós, ela é de momento, né? Eu vejo ali uma pessoa caída e me condoo por aquela criatura e vou lá ajudar.
né? Vejo lá uma briga de alguém e meu coração bate por aquelas pessoas e eu vou lá ajudar um pensamento. Mas daqui a pouco eu estou na minha vidinha, né, no meu trânsito, na minha grosseria, na minha violência, no meu egoísmo, na minha hipocrisia, e a caridade ficou encostada. A caridade para mim é de momento. A caridade das grandes almas é a sua realidade. Então, o que o Espiritismo está nos convidando é que cada vez sejam mais amplos os momentos de caridade em nós. Até que vai chegar um momento em que nós estamos em estado de caridade. A gente não sai disso, é a nossa situação natural. Nós costumamos dizer que as criaturas do reino dos céus vivem em estado de caridade. Ou seja, o reino dos céus é associado sempre a um lugar chamado paraíso, um lugar de delícias, um lugar do bem, um lugar muito bom. Não é assim que a gente costuma dizer? E é isso mesmo, sabe por quê? Todas as criaturas lá jogam o jogo do prisioneiro positivamente. Estão o tempo todo oferecendo o melhor de si para todos, o tempo todo. Pois isso é o paraíso com que nós sonhamos, né? Desde a nossa origem. De que o homem foi expulso do paraíso porque colocou a não cooperação, a defecção, a traição, a mentira, o engodo, tomando conta dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Como é que a gente volta para o paraíso? Afastando essas coisas. Francisco de Assis nos disse isso, né? Na verdade, você tem que substituir aquelas coisas ruins por coisas novas, né? Porque é dando que se recebe. Essa é matemática. Antigamente pensava que isso é coisa de místico, é coisa de... é matemática. Por isso quis começar essa nossa conversa meio desataviada, né? Com o teorema da teoria dos jogos, o teorema do prisioneiro. E fica aqui essa questão para a nossa reflexão. Até que ponto nós vamos continuar reagindo em relação a essa realidade? Vamos continuar agindo como antigamente, quando nós não sabíamos disso? Agora está presente para nós essa visão salvífica da caridade. Salvação é a caridade. Interessante. Falava-se antigamente que era a igreja que salvava. A igreja tem coisas maravilhosas, magníficas, né? Estamos vendo hoje, inclusive, o Papa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, dizendo coisas maravilhosas, quase espíritas as coisas que ele está dizendo. E é muito bom aquilo. Eu ouvi o Papa dizer isso. O mundo não vai ser bom se a pessoa não for boa. A pessoa tem que ser boa. Isso é espiritismo para nós. Mas, na verdade, isso é uma linguagem universal do bem. Linguagem universal do bem, né? Mas a igreja que tem coisas maravilhosas também tem uma história de coisas que não são tão maravilhosas. Qual é a igreja que salva essa? De coisas magníficas? Ou é aquela que a gente lembra da Inquisição, das cruzadas, aquelas coisas terríveis do passado? Tem muita coisa humana, muito humana aí, que a gente respeita. Diziam que era a Bíblia que salvava, né? Mas a Bíblia também tem coisas magníficas e tem algumas coisas, de certa maneira, impróprias para menores de 18 anos. Algumas coisas ali tem que ler com muito cuidado, não é verdade? Mas a Bíblia também foi escrita pelos homens. Certamente é talvez o maior livro inspirado da humanidade. Mas que tem muito a marca dos homens ali, sem sombra de dúvida. Qual é a Bíblia que salva? Aquela das coisas maravilhosas, das informações transcendentes, ou aquela das infecções que os homens colocam ali, que posem proibições, coisas erradas? É porque a Bíblia e a igreja são muito coisas assim, de fora para dentro. Enquanto que a caridade é alguma coisa de dentro para fora. A caridade nunca é praticada de lá para cá, é daqui para lá. É da essência do meu ser. É o meu coração que bate por você. Né? Então você sofre, você tem dificuldade, você nem sabe que eu existo. Você está lá do outro lado do mundo, mas eu estou aqui com o meu coração pulsando por você. Ah, eu quero que você tenha paz, saúde, harmonia, equilíbrio, solidariedade, uma vida de felicidade, de amor. Eu quero. Você não precisa saber que eu quero, mas eu quero. Isso é caridade. Essa volição, essa força íntima, que é descrita na questão 886 do Livro dos Espíritos.
como a benevolência, a indulgência e o perdão. Ou seja, é aquela força de querer o bem do outro. Eu quero o teu bem. É o jogo do prisioneiro, no ganha-ganha. Porque na hora que eu quero o teu bem, o meu retorno é alguém que quer o meu bem. Inevitável, isso é matemática. Porque se eu quero o teu mal, inevitavelmente eu vou sofrer as consequências de querer o teu mal, porque o mal virá. É a demonstração da teoria dos jogos que a gente estuda em matemática. Então é querer o bem do próximo, é uma atitude minimamente inteligente. A indulgência é uma doçura íntima. Então já não tem mais aquela voz que agride, aquele palavrão, aquela piada fecenina, aquela gargalhada que desmoraliza o outro. Eu já não tenho aquele gesto que agride, que violenta, já não tenho aquele pensamento de hostilidade. Não, eu tô doce por dentro. O que sai de mim, doçura é. Então é o bom olhar, a voz amiga, né? É o gesto de apoio, de amparo. Porque eu estou doce por dentro. É como pipoca doce. A gente sente aquele cheiro bom, a gente come a pipoca, é tão bom a pipoca doce. Né? Então, você imagina que você é uma pipoca doce, se oferecendo para os outros. Na humanidade, uma relação em que os outros vão sentir o teu cheiro, um cheiro bom, né? Gostoso. É isso. Isso que é ser indulgente. E, finalmente, o perdão é aquela doação no entorno. É uma entrega que não fica localizada num ponto, é o perdonare, é o dar a volta. Sai do seu ponto essencial e se oferece integralmente a todos. Perdonare, é o perdão. Então, esse é um desafio. Como é que você encara agora o jogo do prisioneiro? Na face da caridade. Ou seja, eu quero o teu bem, eu me adoço por dentro, e eu simplesmente me dou a você, me entrego a você. O meu melhor sentimento, a minha melhor aspiração, o meu melhor pensamento, o meu melhor amor, eu vou oferecer a você. Então, uma proposta de vida nova. Se, na verdade, ao longo da história da humanidade, nós não conseguimos exercitar a regra de ouro, temos agora uma oportunidade maravilhosa com a doutrina espírita para entender a regra de ouro, praticar a regra de ouro, viver a regra de ouro, a partir de uma compreensão mais moderna dessas questões. Não é, portanto, mais uma atitude mística, religiosa, que está sendo proposta pela doutrina espírita. E, nesse sentido, ela é uma filosofia que é uma ciência, se transforma numa religião pelas atitudes que você toma. A proposta é você fazer da caridade o farol da sua vida. É um desafio? É um desafio. Mas na medida que você compreende não só o significado desse desafio, a extensão e a profundidade desse desafio, e que você pode fazer isso. Porque na medida que você começa a tentar trilhar essa estrada com fé, esperança, mas de caridade praticada, de amor vivido, de evangelho vivido, na medida que você começa a fazer isso, você recebe muita ajuda. É o jogo do prisioneiro. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, quando você entra, eu estou cheio de falhas, eu estou cheio de defeitos, eu sou mentiroso, eu sou preguiçoso, eu sou violento, eu sou hostil, eu tenho vício disso, vício daquilo, mas eu quero entrar na estrada do bem, eu quero entrar. Na hora que eu tomo essa decisão, o volume de vibrações que vem do plano superior para me ajudar, não só a entrar nessa estrada, me manter nessa estrada, nós não podemos imaginar, porque eu tomei a decisão. E eu vou. E cada vez que eu escorregar, eu vou escorregar, a esperança vem, levanta. A esperança são os benfeitores. Porque eu estou num estado de querer oferecer. Então recebo muito. E essa é a leitura, digamos, espiritual do jogo do prisioneiro. Na verdade, olhando sob o ponto de vista exclusivamente da nossa matemática, das questões da teoria das probabilidades, você trabalha com probabilidade de 0 a 1.
Ou seja, 0 é que não acontece e 1 é que acontece sempre. A morte, por exemplo, é um evento de probabilidade 1, que nós todos vamos desencarnar. Vai acontecer. Mas quando você pensa em termos de crescimento espiritual, na medida que você oferece uma coisa pequenina, mas uma disposição efetiva de crescimento, o que desce sobre você é essa questão pequenina amplificada, profundamente amplificada, porque ela já não está mais presa no teu coração, no meu coração, está no coração dos benfeitores da luz e da paz. Só que então o meu pouquinho encontra uma resposta no pouquinho daqueles espíritos, só que o pouquinho daqueles espíritos é imensamente maior do que o meu pouquinho. E eu ganho extraordinariamente nisso aí. Então a proposta da doutrina espírita é uma proposta de vida, de prática da caridade. A cada dia meditar um pouco sobre isso, refletir um pouco sobre isso, mas sobretudo agir sobre isso. Porque é isso que é o Espiritismo, é ação. Caridade é o amor em movimento. Como é que você transforma essa energia espiritual em amor efetivo? Agindo no bem. Eu não sou capaz de ter ainda grandes rasgos do bem, mas pensando na teoria que acabamos de falar, embora rapidamente aqui, na hora que eu tiver uma pequena disposição para o bem efetiva, receberei a pequena disposição para o bem do mundo maior. Só que essa pequena dele já é infinitamente maior do que a minha pequena disposição, e eu me agrego a isso. E vou somando valores cada vez mais efetivos. Isso me leva a crescer indefinidamente na direção do bem. Eram essas, meus irmãos, nossas modestas reflexões, nesse momento em que o nosso companheiro não pôde chegar, pedindo desculpas, né? Sem uma preparação maior, mas para que a gente reflita nesse jogo extraordinário, em que, na verdade, é muito claro que a melhor opção é de cooperar com a lei. Cooperar com a lei significa viver em espírito e verdade a mensagem que Jesus nos ensinou, que não valham mais a regra de prata, a regra de bronze, a regra de lata, a regra do nepotismo e essas outras regras, e que passa a valer cada vez mais para nós a regra de ouro que Jesus nos ensinou. Muito obrigado, vamos fazer o nosso intervalo, daqui a pouco voltamos. Inclusive, vou aproveitar para falar da primeira exposição, que eu não tive a oportunidade, eu acho que foi muito importante. Primeiro, no aspecto da Regina, que ela falou da fidelidade dela ao projeto do Instituto. Ela tem esse compromisso com o projeto, realmente, inclusive, do nosso Deolinda Amorim, que tornou do Instituto Cultura Espírita conhecido internacionalmente, com essa força toda, e eu quero registrar isso legitimamente, porque eu tive no Instituto em 1957, quer dizer, eu acompanho a fundação do Instituto e tenho, digamos, não esse cargo, mas eu tenho esse encargo, digamos, de quando vem esses adendos, que são muito importantes. E o nosso amigo Marcelo falou da metodologia, da estratégia, que tem tudo isso, como é importante, inclusive a metodologia que o Deolindo, que o Instituto colocou, inclusive essas disposições que ele permitia que as pessoas, digamos, se manifestassem, colocou o quadro negro, que não existia quadro negro, tudo isso o Deolindo Amorim colocou, Marcelo também retratou isso, dizendo que realmente a tecnologia fica a reboque de tudo isso. E com relação à nossa colocação do César Reis, eu achei muito importante aquele nosso compromisso com as leis de Deus, com as leis da natureza. E Jesus teve esse compromisso. E por ter esse compromisso até, ele foi perseguido, foi morto, inclusive, pelos religiosos. Agradecemos ao nosso companheiro pela sua contribuição, como diz o Luiz, está conosco desde 57, né?
tem um compromisso de uma vida inteira que se confunde com a vida do Instituto. Nós ficamos muito agradecidos, porque ele mantém essa fidelidade, né? Acompanhou o nascimento do Instituto, está conosco até hoje. É uma grande alegria que isso esteja acontecendo, está sempre contribuindo com o nosso trabalho. Isso é muito bom. Com relação a Marcelo e Regina, é interessante colocar essa questão mesmo, né, da tecnologia, do uso de recursos modernos, porém absolutamente comprometida com a doutrina espírita, né? Quer dizer, isso que Diolindo fazia naquela época, com grande sacrifício, com grande, até pessoal, né? Sacrifício pessoal, de escrever coisas. O Instituto tinha correspondentes no mundo inteiro, e ele mandava correspondência, recebia correspondência do mundo inteiro. Naturalmente que ele entregava a sua vida a isso. Hoje, nós temos a internet, né? E podemos nos colocar no mundo inteiro, obviamente com muito mais facilidade, porque é colocar a câmera, utilizar os recursos da rede, e nós estamos sendo vistos por milhares de pessoas em muitos países do mundo. Mas estamos usando uma nova tecnologia, dando continuidade ao sonho de Diolindo, né? E é sempre bom a gente repetir isso. Boa tarde, professor. Eu gostaria que só fizesse um breve comentário sobre a lei de destruição e a regra de ouro. Aquela regra, né, que Jesus nos trouxe, esticando um pouco, ampliando melhor esse comentário da nossa compreensão do estudo do Livro do Espírito, da lei de destruição, com a regra de ouro de Jesus que ele nos trouxe. A lei da destruição, ela é, como disse, a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, né? Ela é uma lei moral, né? É uma lei que faz parte da própria estrutura do universo. Porque o universo, ele não é estático. E esse dinamismo, que é a sua característica, implica num processo evolutivo. E o processo evolutivo significa que as coisas que ficaram menos evoluídas têm que ser abandonadas em função das coisas mais evoluídas. A lei de destruição está associada a isso. Num primeiro momento, meramente é destruir, mas num momento de mais profundidade de entendimento, é a substituição daquilo que cai em nível de obsolescência por alguma coisa de nível superior. Essa é a ideia. Isso acontece no mundo natural, né? Acontece em todos os reinos da criação. E quando você fala, por exemplo, no homem novo, você está falando no processo da destruição, porque é preciso destruir o homem velho para que surja o homem novo. O bem não coabita com o mal. Então, onde está o mal tem que ser destruído. Na verdade, ele é substituído pelo bem. Então, dentro do nível da criatura humana, é a leitura moral dessa lei. E, obviamente, que quando você coloca a regra de Jesus, né, do amar ao próximo como a si mesmo, você está mostrando exatamente esse processo de substituição. O homem velho, ele não é capaz de amar nem a si mesmo. Por isso ele não é capaz de amar, ele não se entende como uma criatura divina. Esse homem velho é um homem egocentrado. Ele ama o luxo, ama o orgulho, ama a mentira, ama a devassidão, que são coisas que acabam sendo destruídas. Quando você entra nesse processo amoroso dessas coisas, você está num processo de destruição. Mas quando você entra num processo da essencialidade da criatura humana, está num processo de substituição dessas coisas velhas por uma nova criatura. Então, quando você pensa num homem novo, uma criatura mais feliz, você está dentro dessa lei que você acabou de citar. É preciso que se desapareça o velho padrão, o velho paradigma, e isso é uma grande característica de um paradigma novo que se instala. O velho desaparece. Repara quando nós pensávamos que a Terra era o centro do universo. Tudo que estava pensado, as religiões, a filosofia, o pensamento da criatura, a arte, tudo era em função desse padrão, o paradigma. A Terra é o centro do universo. Na hora que se demonstrou que isso não era verdade, aquela estrutura velha desapareceu, foi consumida, ela perdeu o sentido.
Então, quando você fala no homem novo, os paradigmas que nós temos hoje, violência, orgulho, devassidão, vaidade, egoísmo, na medida que o homem novo vai surgindo, esses padrões do velho paradigma desaparecem. É a lei da destruição no aspecto moral, e que, na verdade, Jesus coloca de maneira extraordinária, porque a maneira de fazer isso é através do amor ao próximo como a nós mesmos. Por favor. Professor, voltou à moda a palavra solidariedade, que a doutrina espírita sempre viveu. E a mídia está estampando isso como se fosse uma grande novidade. Qual é a novidade para o espírita? A solidariedade ou a caridade? Na verdade, a solidariedade é uma faceta da caridade, né? Você, para fazer caridade, tem que ser solidário. A ideia da solidariedade é essa integração dos seres, né? Eu sou solidário com o outro, quer dizer, o seu problema é o meu problema, a sua dificuldade é a minha dificuldade. Uma visão interessante se faz disso, é como se nós estivéssemos caminhando num barco, e lá daqui, eu estou aqui numa ponta do barco, e você está na outra ponta do barco, aí do seu lado aparece um buraco no barco, tá certo? Eu então não me comprometo com isso, o buraco está do lado dele, eu não estou sendo solidário. O que acontece? O barco vai encher d'água e nós todos vamos nos perder. Sem a solidariedade, nós todos nos perdemos. A visão de que a humanidade está num grande barco e que Jesus é o timoneiro, é que todos os homens são chamados a praticar esse de tapar o buraco onde esse barco está caminhando, para que ele possa navegar com tranquilidade. E esse processo de solidariedade decorre e cresce quando a caridade se assenhoreia da sua maneira de ser e de pensar. Por isso nós dissemos, a solidariedade é uma decorrência do processo de caridade. Professor, já que a gente tem tempo e o colega se reportou ali o Livro dos Espíritos, eu vou tomar a liberdade de pedir ao senhor que explique para mim, a questão do Evangelho, daquela passagem da figueira que secou. Como? A figueira, aquela passagem, o senhor pode explicar, por favor? Eu aprendi isso com o professor Pastorino. O professor Pastorino nos diz que a figueira, na verdade, é o símbolo do cristão. Inúmeras vezes a figueira é citada nos evangelhos. Na verdade, Jesus estava querendo exemplificar com uma coisa material o cristão. Repare o fato que é narrado nos evangelhos e que, diga-se passagem, é de muita dúvida se realmente aconteceu. Mas o que interessa é o ensinamento que vem daí. Então, não era tempo de figos. E Jesus, que era um homem que andava de um lado para outro por toda a Judéia, sabia certamente que não era tempo de figos, não é? Mas ele disse, eu estou com fome. E aproximou-se de uma figueira. E chegou lá, não havia figos, é claro, não podia haver figos, não era tempo. E diz então a lenda que ele amaldiçoou a figueira. E no dia seguinte, quando foram ver, a figueira estava seca, foi amaldiçoada. Qual é a veracidade disso? É muito difícil de aceitar. Primeiro que Jesus amaldiçoasse alguma coisa. Isso está na contramão da regra de ouro que nós acabamos de falar aqui. Jesus jamais ia amaldiçoar alguma coisa. Mas qual é o ensinamento que vem daí? Associando o que o professor Pastorino ensina. É o cristão. O cristão não tem tempo de dar fruto. Todo tempo é tempo de dar fruto. Ou seja, a qualquer momento que você tem uma sede de carinho, uma sede de atenção, uma sede de alegria, uma sede de perdão, uma sede de você me procura, eu sou cristão, não tem essa coisa de dizer que eu estou mal-humorado, estou com dor de barriga, estou passando mal, não tenho tempo agora. Eu tenho tempo para você. Eu tenho pensamento para você. Eu tenho sorriso para você. Eu tenho a palavra boa para você. Não é tempo. O cristão não é sazonal. Agora, na medida que você não faça isso, e você se diz cristão, você está amaldiçoado, porque é mentira. A maldição no sentido de que isso é uma mentira. Ou você está disponibilizando o melhor do seu ser para o outro, ou então você não é cristão. Esse é que é o sentido dessa passagem, segundo aprendi, como disse com o professor Pastorino. Nós sentimos nesta semana, com essa Jornada Mundial da Juventude, os nossos irmãos da Igreja Católica, que o psiquismo da cidade do Rio de Janeiro mudou. Certamente houve um trabalho gigantesco da espiritualidade. E houve uma faxina vibratória na nossa cidade. A cidade está mais amável,
está mais agradável. A cidade se enche com esses jovens que andam para lá e para cá e cantam, e riem, e brincam. É bonito isso. Né? O Espiritismo olha isso com muito respeito, com muito carinho, com muita atenção. E não podemos deixar aqui de falar do Papa, da sua figura, que ele não está representando um papel, ele é aquilo. Ele é um ser generoso, bondoso, amigo. Ele beija as crianças, ele beija as senhoras, vai visitar os mais necessitados. Os discursos do Papa, eu diria quase que são discursos espíritas, porque ele fala da fé, da esperança, da caridade, como nós falamos. E é bom ressaltar isso. É muito bom, é um espírito bom que está aí. E nós ficamos felizes porque ele está aqui na cidade do Rio de Janeiro. E desejamos que esse espírito que hoje está sobre a nossa cidade, uma cidade difícil, complicada, né? Esse espírito do bem possa permanecer, né? E que essa lembrança da passagem dele fique muito marcada no coração das pessoas. E eu acho que ele tem sido para nós nessa semana um ser abençoado. E queremos que Jesus o abençoe, expressar daqui o nosso respeito, nosso carinho, nossa gratidão por ele e pelo esforço que os Espíritos estão fazendo para que esse movimento realmente possa perdurar no coração dessa juventude do Brasil e do mundo.